passando aqui hoje para dar aquela aula especial para você hoje, né? Vamos trabalhar proposta de intervenção para o Enem, modelo Enem 2020, trabalhar todos os elementos para que realmente você consiga alcançar uma excelente nota, tá bom? Peço para você se inscreva no meu canal, porque cada vez que você se inscreve, você incentiva mais eu estar postando dicas incríveis para você para a redação do Enem 2020. Vamos lá, né? Bem, a proposta de intervenção, a gente precisa entender que a proposta de intervenção ela está relacionada ao problema abordado. O que é que a gente precisa fazer a partir daí? O que a competência 5 ela deixa bem claro? Ela diz o seguinte: elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado sem ferir os direitos humanos. Primeiro vamos entender como você vai construir essa proposta de intervenção para um problema abordado. Primeiro a gente precisa, logicamente, entender o tema, evidenciar a problemática e aí você fazer questionamento por que essa problemática existe. Fazer toda uma fundamentação justificativa do motivo dessa problemática existir e aí, na conclusão, a gente precisa estabelecer um vínculo com essa problemática, tá? Então, o primeiro passo é entender que aquela problemática ela está relacionada a um problema social. Logicamente, esse é o primeiro passo. Outro ponto importante é você entender que aquela problemática ela está relacionada a um agente interventor. É muito importante você entender que se é um problema social, logicamente você vai usar um agente interventivo na área social. Se for uma proposta de intervenção relacionada a uma questão política, filosófica, educacional, você vai recorrer a um agente que seja coerente com essa área, tá? A dica é não generalizar o que a maioria acaba fazendo. O que é generalizar? É você dizer que o governo ele tem que fazer algo. Sim, o governo tem que fazer, logicamente, mas dentro do governo nós temos órgãos específicos que vão tratar de assuntos específicos. Então é interessante que você aborde o quê? Que você consiga utilizar Ministério da Educação, Ministério da Saúde, da Justiça, secretarias, órgãos, tanto no nível municipal, estadual quanto federal. Muito importante você ter esse conhecimento. A partir daí que você percebe que é importante você apresentar uma proposta de intervenção, que ela seja uma proposta exequível, ou seja, que possa ser realizada, que possa ser concreta, e aí a gente precisa entender que ao fazer o levantamento dessa proposta de intervenção, você precisa deixar muito claro que você tem domínio desses elementos, certo? Então, o primeiro passo é entender o que é uma proposta de intervenção. Primeiro, é importante que você entenda que essa proposta de intervenção, ela parte da própria sociedade. E a sociedade ela é composta de vários segmentos. E aí a gente precisa entender que dentro da sociedade nós fazemos parte dela. E você, como cidadão, tem um papel muito importante dentro dessa organização. Bem, o que é que diz a banca? O que é que deixa bem claro o INEP? O INEP diz assim, que você deve elaborar uma proposta de intervenção relacionada ao problema abordado. Sim, tudo bem. E aí, quais são os requisitos básicos para que você consiga alcançar o nível máximo dessa competência? Lá diz assim, que você precisa utilizar os 5 elementos básicos dentro de uma proposta para que o candidato ele consiga atingir o nível máximo. Quais são esses elementos que o participante precisa entender? Primeiro, nós temos o agente interventivo, certo? O agente interventivo, temos uma ação concreta, temos um meio, o efeito e o detalhamento. O que é que vem ser esse detalhamento, né? Sempre a gente escuta perguntas de aluno perguntando, mas o que é o detalhamento? Primeiro, vamos trabalhar com o agente interventivo, como eu falei anteriormente. O agente interventivo é aquele elemento principal que vai intervir no problema. Porém, esse agente ele vai agir dentro de uma ação concreta. Tá? Por exemplo, o Ministério da Educação promoverá, organizará debate. Então, eu tenho um agente interventivo
e eu tenho uma ação concreta, tá? E aí a gente vai utilizar um outro elemento que é o meio ou como isso vai ser realizado, né? A metodologia, como isso vai ser desenvolvido. E aí você pode utilizar por meio de debates, por meio de palestras, por meio de oficinas, tá? Ou desenvolvendo algo. Então é importante você entender que você pode usar o meio ou você pode demonstrar como isso vai ser desenvolvido. Muito importante. Um outro aspecto é a finalidade. Toda ação que você apresenta há uma finalidade. E não esquece que essa finalidade ela tem que ter uma relação direta com a problemática abordada. Ação concreta, né? A ação que foi apresentada, logicamente, ela tem que ter um vínculo direto com a problemática abordada. E aí vamos pensar em que no detalhamento. O que é o detalhamento? É uma informação a mais dada aos elementos. Então, o detalhamento é um elemento que vai ser acrescentado. O detalhamento ele pode ser uma explicação do agente interventivo, pode ser uma exemplificação do meio que vai ser utilizado, pode ser também a consequência da consequência, sendo somado também como um detalhamento. Muito importante também você lembrar que a proposta de intervenção ela vai estar relacionada ao problema abordado. Se você evidenciou duas problemáticas, logicamente você vai usar duas propostas de intervenção. De preferência, todas completas, ou seja, utilizando os elementos, os 5 elementos, para que você consiga deixar isso muito claro para os corretores. Importante você utilizar o verbo no infinitivo, né? O governo deve promover, organizar, debater, para que realmente o corretor consiga perceber a presença desses elementos no texto. Por último, você precisa entender também que essa proposta de intervenção, ela não precisa necessariamente estar na conclusão, tá? Ela já pode aparecer no desenvolvimento do parágrafo, porém, será contada aquela que estiver mais completa, tá? E um outro ponto relevante é em relação aos direitos humanos, tá? Como o corretor vai fazer essa avaliação? Se em algum momento ocorrer do candidato ferir os direitos humanos e isso acontecer, logicamente, na proposta de intervenção, a competência 5 será zerada. Então, muito cuidado, tá, em relação a isso. Um outro aspecto importante é em relação ao tangenciamento. De que maneira o tangenciamento ele vai afetar a proposta de intervenção? Simples. Se ocorreu tangenciamento, que é uma outra aula que nós vamos trabalhar em outro momento, se ocorreu tangenciamento, a competência 2 é nível 1, a competência 3 é nível 1 e a competência 5 ou 0 ou nível 1. Quando vai ser 0? Quando não ter a proposta de intervenção. E quando vai ser nível 1? Quando você apresentar todos os elementos, porém, ocorreu o desrespeito aos direitos humanos, tá? É isso aí, galerinha. Acompanhe, curta o nosso canal, se inscreva, que a todo momento vamos estar liberando aí algumas aulas para vocês, tá bom? Um abraço.